Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Casa de Francisco. Que o Mestre Jesus e todos os mentores desta casa, mentores espirituais, desta casa de amor e caridade, eles possam nos intuir, nos iluminar nesta manhã de domingo. Que a gente possa aprender um pouquinho mais hoje e assim subir um degrauzinho a mais, né? Na nossa evolução. Que a gente esteja amparado por todos eles para que possamos aprender alguma coisa a mais. Hoje damos continuidade ao livro que estamos estudando, né? Que é o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel. Estamos no capítulo 151. E o capítulo 151, ele vai falar sobre mocidade. Então, ele vai falar sobre todos nós aqui, né? Sobre mocidade. Todos nós somos jovens, né? Estamos na mocidade. A mocidade é um período da encarnação que ele é repleto de potenciais, ele é um período marcado por muito vigor, energia, sonhos e projetos. Se a gente pensar nos jovens, eles são cheios de energia, eles têm um potencial muito grande e é nesse exato momento que eles precisam que a gente esteja o mais perto deles possível. Mas é também uma fase marcada pela impulsividade e tendência a reviver comportamentos e vícios do passado reencarnatório, que surgem mais nítidos do que na infância. Então, nós costumamos dizer que durante a infância, eles ainda estão dormentes, aquelas tendências, aqueles vícios da encarnação passada. E é quando eles chegam na adolescência, nessa mocidade, que eles começam a surgir, a dar sinais, né, dessas tendências. Por isso que nós falamos que se eles tiverem uma boa base durante a infância, a mocidade será mais tranquila, a juventude será mais tranquila, porque eles já tiveram a base e eles já têm noção de como controlar esses ímpetos que eles têm, né? E tendo a gente por perto, principalmente os pais, eles vão controlando e vão conseguindo cumprir essa programação que eles se propuseram quando reencarnaram. Por isso, é um período que demanda vigilância, disciplina e orientação. É um momento propício para o processo educativo. Não podemos permitir que sejam conduzidos, os jovens, né, pelas velhas tendências, pelos antigos modelos de conduta que tenham adotado até aqui e que muitas vezes não foram felizes. Então é o momento que nós vamos estar ao lado deles, mostrando o caminho certo, porque é o momento em que eles estão revivendo, eles não lembram o que eles fizeram, ninguém lembra, mas é na juventude, quando eles têm todo aquele vigor, toda aquela energia, que essas tendências do passado começam a ser revividas. Se forem tendências boas, ótimo, eles vão trilhando um caminho bom. Se foram tendências não tão boas assim, eles vão precisar da gente para estar orientando, para que eles tenham, eles consigam controlar essas más tendências e seguir o caminho bom. Se a juventude é sempre um sopro de renovação, veremos também, na mensagem de hoje, que é um momento
que demanda uma orientação especial daqueles que já têm mais experiência na caminhada humana. Então, se a juventude, a mocidade, é uma fase muito importante em que eles têm toda aquela energia e a gente sabe, se a gente aproveitar bem tudo isso, eles vão trabalhar muito bem junto com a gente, mas é também uma fase que demanda que nós, que já estamos reencarnados há mais tempo, que já temos um pouco mais de conhecimento, que já estamos há mais tempo trilhando essa nossa encarnação, a gente esteja ao lado deles para estar orientando, amparando, né? Normalmente a gente costuma falar, adolescência, aborrecência, tudo eles dão o contra, nada eles querem. É deles, é dessa energia, é desse potencial, mas bem orientados desde criança. Quando chegar nessa fase, não vai ser muito difícil de conduzi-los, né? Dona Val falou um dia aqui que ela fala que ela errou porque ela não trazia os filhos quando ela vinha. Eu também me sinto assim, porque eu nunca trouxe as minhas filhas de pequena para estar acompanhando, fazendo a evangelização, já está aprendendo desde pequeno. Então, chega na adolescência, é um pouco mais difícil. E eles aprendem pelo modelo. Não adianta só a gente falar, a gente tem que modelizar, tanto para a criança quanto para o jovem. Aquilo que eu falo, eu tenho que viver, eu tenho que mostrar em exemplo para eles. Então, faz-se necessário refletir sobre essa etapa da vida. E vamos fazer isso através de alguém que, dentro da seara cristã, no contexto do Evangelho, foi um dos primeiros a investir ativamente nos jovens para o trabalho, para as responsabilidades nessa seara. Estamos falando do apóstolo Paulo, que foi um dos primeiros evangelizadores da juventude. Ele teve com ele jovens que ele começou a evangelizar, a mostrar o caminho de Jesus e que depois se tornaram mesmo seguidores e continuaram a palavra dele. Timóteo e Tito, João Marcos, Lucas, né? Timóteo e Tito, ele chamava-os de filhos na fé, né? Eram como se fossem filhos na fé. E eles começaram bem jovens esse caminho com o apóstolo Paulo. E nós começamos o capítulo assim: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Paulo, essa foi a segunda carta que ele escreve a Timóteo. E ele fala isso: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Nós podemos falar que essa epístola que ele escreveu para Timóteo é a última que ele escreve. Ela é como se fosse um testamento que ele deixa a Timóteo, porque foi a última que ele escreveu. E ele vem alertar a Timóteo e a todos nós jovens, né? Porque nós somos jovens, e alertar os nossos jovens para estarmos atentos aos desejos que surgem, especialmente nessa época. Desejos que nada mais são do que o reviver de antigas paixões, de vidas passadas, que querem mais uma vez nos levar
por caminhos ilusórios. É necessário canalizar a energia do jovem para a justiça, a fé, o amor e a paz, mantendo o coração puro para invocar o Senhor. Então, essa época da mocidade é a época em que eles começam a reviver essas paixões, essas tendências do passado. E é exatamente nessa época que eles precisam canalizar toda essa energia que eles têm, e a gente sabe quanta energia um jovem tem, na justiça, na fé, no amor. E quem vai mostrar o caminho para eles? Somos nós, que já estamos há mais tempo aqui, né? E Emmanuel começa: quase sempre o que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a vanguarda de tudo. Nós temos o costume de dizer que o jovem é a salvação do mundo, é ele que vai mudar. Realmente, a mudança do mundo depende muito dos nossos jovens, desde que eles estejam muito bem orientados. Não adianta colocar expectativas em cima deles e não os orientá-los. Devemos reconhecer o poder renovador do jovem, porque são espíritos que vêm mais recentemente do mundo espiritual, trazendo novas ideias, estando mais preparados para as mudanças mais recentes do mundo. Trazem mais fresca na memória a realidade espiritual do que lá eles ouviram, do que eles receberam, né? Porque eles chegaram lá do plano espiritual faz menos tempo que a gente. Então, eles ainda têm muito vivo aquilo que eles viveram do outro lado e aquilo que eles aprenderam. Então, eles têm todo esse potencial. Só que, às vezes, sendo realmente uma potência renovadora muito importante. Só que, às vezes, perdemos um pouco da medida nessa relação com o jovem, colocando-se todo o fardo sobre seus ombros, ou colocamos o jovem numa posição muito acima da própria realidade do indivíduo, de maneira que ele acaba se perdendo nas expectativas criadas em torno dele, ou porque não suporta toda aquela pressão, todo aquele peso, aquelas expectativas colocadas sobre ele, ou ainda por se considerar superior demais, preparado demais, apto demais, mais capacitado do que aqueles que já têm mais experiência, mais tempo na matéria e acabam-se perdendo no âmbito da vaidade, orgulho e prepotência. Devemos evitar os dois extremos. Transformar o jovem em Salvador Supremo, com elogios exagerados, ou sobrecarregá-los com expectativas e pressão. Então, nós costumamos ir por dois caminhos. Ou a gente joga todas as nossas expectativas sobre o ombro do jovem, achando que ele vai ser o salvador de tudo, os jovens vão conseguir resolver e transformar o nosso mundo, ou nós colocamos tanta expectativa de que eles têm, eles conseguem, eles fazem, que a gente faz com que esse jovem ele se ache melhor do que os outros. Então, nós não podemos ir nem para um extremo, nem sobrecarregar muito eles, mas também não colocá-los num patamar muito acima. Não, eles têm sim essa condição de transformar o mundo, de transformar as coisas, mas tudo muito bem dosado. A orientação deve ser equilibrada. Devemos incentivar
e abrir espaços para os jovens, mas também correção e limites quando preciso. Na casa espírita, nós podemos dar abertura a esses jovens, porque eles têm muitas ideias, muito fôlego, mais do que nós que já estamos há mais tempo. Só que essa abertura que a gente dá é sempre orientada pelos mais velhos, porque eles têm que trabalhar, eles já têm que entender que eles podem trabalhar na casa espírita, eles podem ajudar aqui, mas sempre seguindo a doutrina, sempre seguindo a orientação de alguém que já tem mais tempo, né? Não é deixá-los à vontade fazerem o que querem. Essa orientação deve vir do exemplo, coerência entre o que se fala e o que se vive em casa e no centro espírita. É necessário que a casa espírita também abra espaços para dar oportunidades para que o jovem realize trabalhos. A gente tem que trazer o jovem para nós aqui na casa espírita, para que eles nos ajudem, para que eles criem trabalhos, para que eles façam, sempre orientados. Tendo orientação e disciplina, abrindo espaço para novas inovações que os jovens tragam, desde que estejam de acordo com os princípios fundamentais da doutrina, mantendo o compromisso com o Espiritismo. Então, os jovens têm muitas ideias, eles têm muito a contribuir conosco aqui na Casa Espírita, mas eles têm que estar muito bem orientados, tanto em casa, com a família, quanto aqui no centro. Eles podem trabalhar, eles podem ajudar, desde que eles tenham uma boa orientação que mostre para eles o que a gente deve e o que a gente não deve, dentro da doutrina espírita. E segue Emmanuel. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir, caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. Então, o peso sobre nós que já temos mais tempo na doutrina é grande, porque somos nós que vamos orientar esses jovens. Eles não vão conseguir caminhar, realizar as coisas de acordo com a doutrina, se ele não tiver a orientação aqui de quem já tem mais tempo. A evolução espiritual é solidária entre as gerações. Os mais velhos constroem, bases. Os mais jovens renovam e continuam. Então, nós construímos as bases e eles vão renovar e dar continuidade a essas bases. Progresso real exige respeito mútuo. Jovens reconhecendo experiência, os mais velhos reconhecendo energia e novas ideias. Sem essa harmonia, o trabalho coletivo empaca. Então, se a gente não se juntar aos jovens e um entender o outro, que eles têm toda essa energia e nós vamos orientando pelo caminho correto, o trabalho não vai dar continuidade. É claro que existem perspectivas diferentes entre uma antiga e uma nova geração, mas há necessidade que elas se conjuguem, identificando o que há de acordos, de perspectivas em comum, que pode ser aproveitado e aquilo que precisa ser renovado. É lógico que o mais velho ele tem uma visão diferente do mais novo, mas nada que o mais novo não tenha a acrescentar.
O jovem tem muito a acrescentar, junto com a experiência do mais velho. É um trabalho em conjunto, é um trabalho de gerações, a geração passada e a geração que está chegando agora, né? Nós temos o exemplo de Paulo e João Marcos. Paulo foi uma vez à casa dos pais de João Marcos, porque os pais tinham aquela perspectiva, aquela coisa de que João Marcos acompanhasse Paulo durante o seu trabalho, né, na caminhada que ele fez de evangelização, de levar a palavra de Jesus. E Paulo foi até lá e Paulo era um educador muito firme e muito amoroso. E ele começou a observar João Marcos, né? E ele viu que o jovem realmente tinha muita perspectiva, tinha muita energia, muita força de vontade, mas que muito da decisão dele de acompanhar Paulo era por causa da família, porque a mãe queria, o pai queria que ele acompanhasse. E Paulo percebeu que João Marcos ele ainda não estava maduro o suficiente para acompanhá-lo nessa caminhada. Mas ele não falou nada. Ele só perguntou para João Marcos, perguntou para ele o que ele buscava. Se ele buscava a glória ou o serviço. E ele fala que não assim glória de se aparecer, mas de fazer coisas diferentes, de, né, transformar. E Paulo alerta ele que a glória legítima, ela só vem depois de muito serviço e de muito sacrifício. Mas mesmo assim, ele leva João Marcos com ele. E depois de um certo tempo, João Marcos falha, não que ele falha, ele não estava preparado. Então ele deixa Paulo, retorna à sua família, porque num primeiro momento, o que João Paulo fez foi mais a vontade dos pais. Ele mesmo ainda não estava amadurecido para aquilo. Ele volta com os pais e dá um tempo, fica um tempo afastado, amadurece, se prepara e volta depois com Paulo e continua a sua caminhada. Então tem isso, tem que ter, que os jovens têm que entender que eles têm que estar preparados para essa caminhada, que não é querer só glórias. Não, a glória pode até vir, né? O reconhecimento ele pode até vir, mas não é a nossa meta. A nossa meta é o trabalho, e muito trabalho. Aí Emmanuel continua aqui. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para uma viagem. A infância foi a preparação. A velhice será o ponto de chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. Então, a juventude é como se a gente estivesse saindo de barco para fazer uma longa viagem. A nossa infância foi a preparação para essa viagem. Mas durante essa viagem, a gente tem muito que aprender com os marinheiros que já são mais experientes, que vão poder nos ensinar. E o nosso ponto de chegada, né, aonde a gente quer terminar essa viagem é o nosso ponto. Só que para eu chegar bem lá no final da viagem, eu tenho que fazer uma boa viagem. Então o jovem tem que entender que ele precisa, sim, dos marinheiros mais antigos para estarem lhe orientando no trabalho durante a viagem,
para que todos tenham êxito nessa viagem. E quando eles chegam lá, eles percebem o quanto eles aprenderam com os velhos marinheiros. Por isso que Deus faz com que todo espírito reencarnante conte primeiro com os pais, que são seus orientadores, que poderão ampará-los nesse processo. Então, os primeiros orientadores, os primeiros que estão conosco quando aqui reencarnamos, são os nossos pais, que são aqueles que melhor podem nos orientar na infância. A educação moral e o exemplo desde cedo ajudam a formar bases sólidas que servirão na juventude. Inserir a criança no espírito de serviço, generosidade e responsabilidade facilita a futura atuação consciente. Então, quando a criança ela já vem desde pequena à casa espírita, nós temos a evangelização desde pequeno, ela já vai crescendo com certos conceitos, com certas bases que vão ajudá-las a passar a juventude, né? E entender a juventude, agregar aqui a casa espírita e se tornarem adultos conscientes, adultos firmes na fé, adultos que vão trabalhar no bem, na ajuda ao próximo, que é essa nossa finalidade. E continuando, é indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectiva de domínio ilusório. Então, nós precisamos amparar essa juventude e não iludi-las, dizendo a elas que elas vão dominar tudo. Não, realmente o jovem vai nos ajudar muito com toda essa energia, com toda essa capacidade que eles têm de fazer as coisas, mas tudo dentro do que é possível. Trabalhar com Jesus não é buscar aplausos e a glória do mundo. Se entrarmos com essa perspectiva, a chance de se perder é imensa. Agora, se entrarmos com devotamento, com sincero interesse em servir, pode até ser que as glórias do mundo venham, mas elas não nos enganarão. Vamos conseguir manter o foco. Então, quando a gente decide trabalhar com Jesus, a gente precisa entender que nós não estamos procurando aplausos e glórias do mundo. Quando a gente decide trabalhar com Jesus, seguir Jesus, nós temos que entender que nós estamos tentando alcançar algo mais. O que é esse algo mais? É a nossa evolução, é a nossa mudança moral e espiritual. Pode até ser que o reconhecimento externo, ele venha, mas ele não vai nos iludir. Nós temos o exemplo de Chico Xavier. Ele teve o reconhecimento enorme do mundo, vamos dizer assim, que reconheceu todo o trabalho. E ele sempre se manteve humilde, caridoso, de uma bondade extrema, focado mesmo no trabalho que ele se propôs a realizar, que era o de ajudar, que era o de trazer o consolo, que era o de trazer uma palavra. Ele sempre foi muito humilde, apesar de todo o reconhecimento que ele teve do mundo, ele se manteve humilde. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz,
com os que, de coração puro, invocam a Deus. Então, a mocidade, ela tem muito a nos ajudar a fazer a mudança no mundo. Ela consegue mudar o mundo, mas ela precisa entender que para isso ela precisa seguir o caminho da justiça, da fé, do amor, da paz, né? Que consigam manter os corações puros para poder conseguir mudar tudo isso. E aí, nós podemos falar para os pais, né? Aqui, muitos pais de jovens, muitos pais de crianças. Se eu não tenho mais jovens e crianças, eu tenho netos, eu tenho sobrinhos. Para os dirigentes da casa, nós poderíamos dizer assim: ofereçam oportunidades reais para o jovem trabalhar, mas sem projetar sobre eles os nossos próprios sonhos. Então, vamos trazer os nossos jovens para fazer parte da nossa casa. Vamos colocá-los para ajudar o serviço na casa. Observem se há vocação autêntica. Ajudem a construir bases espirituais com exemplo e diálogo. Incentivem, mas corrijam com firmeza e amor quando necessário. Então, vamos trazer os nossos jovens para a casa espírita. Vamos trazer eles para cá, para que eles possam agregar a nossa casa, mas sempre com orientação. Quando for necessário, a correção vai acontecer e nós vamos mostrar para eles qual é o melhor caminho. E para os jovens, nós poderíamos dizer: curtam a energia e as possibilidades, mas pratiquem a disciplina, a humildade e o compromisso. Busquem a justiça, a fé, o amor e a paz. Evitem desejos impulsivos e vaidade. Entendam que reconhecimento vem como consequência do trabalho dedicado, não como objetivo primeiro. Então, a gente fala para eles que sim, eles têm que aproveitar toda essa energia. Aonde eles vão aproveitar? Fazendo o trabalho da caridade, né? Fazendo o trabalho, sendo humildes, ajudando o próximo, que eles consigam controlar essa impulsividade, a vaidade, né? De querer aparecer às vezes, e que com o trabalho dedicado, o que eles têm que querer primeiro é isso, é o trabalho para ajudar os outros, o trabalho em Jesus, com Jesus, e não o nosso próprio eu não quero eu aparecer mais do que Jesus, do que os ensinamentos. Mostrar a eles que o maior exemplo que tivemos é o de Jesus. Então, que nós consigamos seguir esse exemplo. A juventude é oportunidade preciosa de renovação e de avanço espiritual, mas precisa ser orientada com sabedoria. A construção coletiva entre gerações, com respeito, exemplo e coragem para corrigir, é a chave para que o vigor jovem se transforme em fruto duradouro para a obra de Jesus. Então, fica uma reflexão para que a gente traga esses jovens à casa espírita, que a gente aproveite toda essa energia que eles têm, que a gente os oriente para que eles tenham uma boa edificação, uma boa base no bem, na humildade, na caridade. Nós precisamos sim dos jovens para renovar
a casa, para renovar a vida, porque a energia deles, e nós já estamos numa fase que a nossa energia, ela já, né, a gente já vai mais devagarzinho, a gente não tem toda aquela energia que eles têm. Então, temos que trazê-los e orientá-los para que eles tenham a energia e a gente vá orientando para que eles sigam o caminho e as mudanças que precisam acontecer no nosso planeta aconteçam através deles, mas sempre seguindo os ensinamentos de Jesus, o exemplo de Jesus. Que vocês tenham um bom domingo, um domingo muito abençoado, que a semana de vocês também seja muito abençoada, que os mentores de cada um estejam com vocês, protegendo, iluminando, e que a caminhada seja leve, suave e protegida. Muito bom domingo, muito obrigado por estarem aqui.